Primeira Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 22. Para isso fomos chamados, para uma vida de vitória, para uma vida vitoriosa. Diz assim, 1 Pedro 3, a partir do versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito ou pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Como você lida ou reage aos sofrimentos? Eu acredito que esta é um dos principais paradoxos da vida cristã. Entender ou tentar entender os sofrimentos que lemos nas Escrituras, mas também procurar reagir de uma maneira bíblica aos sofrimentos que nós passamos na vida. Um senhor brasileiro e também pastor, equivocadamente, disse semanas atrás ou dias atrás, que ele não crê no Deus da Bíblia. Ora, uma afirmação quanto a isso. Todas as vezes que dizemos não crer no Deus que a Bíblia apresenta, significa que cremos num Deus onde nós ou alguém fabricou. E o nome disso é idolatria. E ele falava sobre a sua interpretação de algumas situações assim paradoxais e complexas para nós interpretarmos, onde no fundo, diante de algumas passagens bíblicas, o nosso desejo de ter muitas ou todas as respostas deveria nos levar, na verdade, a nos recolhermos na nossa insignificância. Nós não temos todas as respostas e, sim, a Bíblia tem passagens e situações que são complexas, difíceis de entendermos. Talvez a ideia de Pedro aqui, ao escrever para esses irmãos que, como vocês sabem, estavam dispersos nessa jornada, primeiro século, perseguição de Nero em Roma, era debaterem entre eles por que estamos passando por isso. Eu tenho certeza que essa pergunta não era só dos nossos irmãos do primeiro século, é também sua, e é também minha. A pergunta, por que eu estou passando por isso? Ou por que eu sinto isso? Eu sei que fazemos essa pergunta quanto a outras pessoas. Por que você é assim? Mas a verdade é que nós fazemos essa pergunta para o nosso espelho também. Para nós mesmos dizemos, por que você é assim? E aí a gente se compara com outras pessoas e a gente acha equivocadamente que sim, tem pessoas que alcançaram um certo tipo de nível
ou de grandeza na fé, onde elas não sentem mais algumas coisas, onde elas não têm mais dificuldade, inclusive a gente chega a duvidar se elas pecam. Mas a verdade é que, como disse Tiago sobre o profeta Elias, ele era homem sujeito às mesmas tentações que nós. Os primeiros versículos, do 13 ao 17, nos apresenta o desafio de permanecermos fiéis a Cristo, mesmo em meio aos sofrimentos. E quanto a isso, diz uma trajetória de um rapaz de 12 anos que, em meio a uma trincheira de guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, chegaram para ele e disseram: negue a Cristo. E ele disse: você não sabe que por Cristo eu recebi poder para morrer por ele? Mais à frente, na história, Policarpo disse: há 86 anos tenho servido a Cristo e ele jamais me desamparou. Como posso agora blasfemar contra o meu rei e o meu salvador? Em outras palavras, ter uma vida vitoriosa, e para isso fomos chamados, é um contraponto dos sofrimentos que nós passamos e enfrentamos na nossa jornada. E eu quero destacar, então, algumas lições sobre os sofrimentos nos primeiros versículos. O verso 13 nos ensina que nós devemos amar o bem com zelo. A palavra zeloso que aparece aí no verso 13, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos? A palavra zeloso aí sabe o que significa? Fanático no original. É a mesma palavra para zelotes, que era, na verdade, uma seita política na época aqui do primeiro século, que eram fanáticos. Mas a ideia aqui não é que devemos ser fanáticos no mesmo sentido político. A ideia é devemos ter tamanha convicção em fazer o bem que nada nos desvie disso, nem o mal que vem contra nós por fazermos o bem. Nem o mal que ouvimos, nem o mal que vemos, nem o muito obrigado que não ouvimos, ou qualquer outro tipo de coisa. Em outras palavras, amados irmãos, no meio do sofrimento, o Senhor nos ensina que o bem é uma prevenção para nós lidarmos melhor com o sofrimento. Fazer o bem. Segunda coisa, é que o sofrimento, ele pode, acredite vocês, gerar alegria em nossas vidas. O versículo 14 diz que somos bem-aventurados se viermos a sofrer por causa da justiça. Isso se aproxima muito de Mateus 5,10, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Em outras palavras, Pedro está dizendo que existe um nível de alegria que aqueles que sofrem podem experimentar. Porque esse nível de alegria não está nas circunstâncias. Esse nível de alegria está em quem nos tem para si, que nos acompanha, que nos segura, que nos fortalece, que nos conforta e que nos consola. Ainda que o que nós vemos ou sentimos seja totalmente contrário a isso. Outra coisa sobre o sofrimento é que, além de podermos não apenas sentirmos alegria, mas desfrutarmos da verdadeira alegria, é que o sofrimento pode trazer oportunidade. A oportunidade, como diz o verso 15, de respondermos a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Em outras palavras, o sofrimento é a escola da apologética. Como assim? Apologética na teologia é a defesa da nossa fé. São os fundamentos que trazem para nós um argumento de defesa da nossa fé. E o sofrimento, passar por sofrimento, vai nos levar a explicar para as pessoas. Espera aí, por que você está sofrendo? Sua vida tinha que estar melhor, você não vai à igreja? Você não faz isso? Quantos aqui já foram assim questionados com relação a algumas situações que você sente, que você passa? Nós mesmos nos auto-questionamos. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que eu estou enfrentando isso? Será que Deus não me ama? Será que Ele não tem coisas boas?
Sofrimentos são oportunidades para que nós possamos dizer: sabe por que eu sofro? Porque eu não estou isento aos sofrimentos. Minha vida não é indolor por causa de Cristo. Pelo contrário, em Cristo eu passo por situações difíceis e sofrimentos e sou desafiado por Ele a, por passar por sofrimentos como Ele passou, reagir também de modo que aponte para Ele, mesmo em meio às dificuldades. O sofrimento nos exige uma postura. Versículo 16. Fazei-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Isso aqui é desafiador, irmãos. Pedro está dizendo o seguinte: nessa caminhada, em meio aos sofrimentos, que as pessoas tenham vergonha de falar alguma coisa de você, porque não conseguem te desarticular ou te fazer deixar de fazer o bem. Isso é um grande desafio. Eu, particularmente, conheço poucas pessoas que, apesar dos pesares, nunca deixam de fazer o bem. São chamados de bobos, são chamados de sangue de barata ou de qualquer outro tipo de coisa moderna para dizer: você não deveria fazer dessa maneira. Mas o texto está dizendo o seguinte: mansidão e temor e boa consciência. É isso que eu preciso fazer. Meus irmãos, nada, ou melhor, poucas coisas nos fazem tão parecidos com Jesus quando nós fazemos ou reagimos às situações ou fazemos pelas pessoas aquilo que só Jesus faria. Só Jesus faria. Até certa medida, claro. A obra de Cristo só Ele poderia ter feito. Nós somos desafiados a nos parecermos com Ele em sermos contraculturais também. Em fazermos diferente daquilo que se espera, daquilo que é comum. De amar o inimigo quando o normal é se afastar dele. E é isso que diz Romanos 12. De buscar fazer o bem a todos e todos sem exceção. Como vimos semana passada, no verso de número 12, de buscarmos a paz. De nos empenharmos por vivermos a paz, no verso 11. Buscar a paz e empenhar-nos por alcançá-la. Por último, nessa parte do texto, todo sofrimento tem um propósito. Verso 17 diz: por quê? Porque é a explicação. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Olha que interessante. Pedro está dizendo: nessa caminhada, vocês podem fazer uma escolha. Quem faz o mal, sofre. Às vezes a gente pensa assim que quem está fazendo mal está melhor do que quem está fazendo bem. Mas, na verdade, são dois sofrimentos. E Pedro está dizendo: escolha o sofrimento de fazer o bem. Porque o sofrimento de fazer o mal, ele não vale a pena. Ele vai te auto-sabotar e autodestruir. Mas ele está dizendo: se for da vontade de Deus, sofra por praticar o bem. Quem pratica o bem sofre. Kistmarker disse que o cristão que sofre injustamente sabe que Deus está no controle e que a providência divina guiará a sua vida até o seu destino final. Quem faz o mal não tem essa consciência. Quem faz o mal não tem essa consciência. Por isso, caminho para o fim da mensagem, mostrando o exemplo de Cristo. Do verso 18 ao verso 22, o que Pedro está chamando a nossa atenção é: fomos chamados para vivermos vitoriosamente em meio ao sofrimento, porque Cristo foi vitorioso e sofreu e padeceu pelos nossos pecados. Verso 18 diz, na parte A: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 3 coisas sobre o sofrimento de Jesus que precisam estar impregnados em nós para que nós consigamos lidar com os sofrimentos da nossa vida.
Não lidamos melhor com o sofrimento da vida com um livro de autoajuda. Não lidamos melhor com os sofrimentos da vida comprando e fazendo um curso online pela internet. Não lidamos melhor com os sofrimentos se nós encontrarmos uma fórmula mágica de fazer com que essas coisas fora de nós não nos atinjam. Isso é impossível. Nós nunca somos neutros. Nós sempre sentiremos e, de alguma maneira, reagiremos. Às vezes a gente não reage diretamente, mas reagimos indiretamente, falando para algumas pessoas como estamos nos sentindo, o que dá vontade de fazer. Não é assim? Às vezes a gente não tem essa audácia toda de lidar com algumas situações assim com tanta autossuficiência. Mas a gente diz para algumas pessoas: olha, deu vontade de fazer tal coisa. Se eu pudesse, eu fazia isso. Tem uma música que diz assim: se eu pudesse, eu matava 1000. Isso é uma realidade. Se eu pudesse, dava vontade, mas eu mantive a postura e tal. Foi pecado do mesmo jeito, irmãos. Jesus mudou a lógica e o negócio ficou ruim para a gente. Porque Jesus disse que no Antigo Testamento estava escrito: não matarás. Aí a gente pensa: não matei ninguém, então tá tranquilo. Mas aí vem Jesus e fala o seguinte: se você pensar ou desejar o mal, você matou. Eu acho que nós já matamos muito mais de 1000. Jesus usa uma palavra lá, que é a palavra racar. Se você disser racar ao seu irmão, ou seja, se você desejar o mal, se você ofender o seu irmão, se você ofender alguém com alguma palavra, você se enquadra no crime, advogada, de assassinato. Vira réu. Jesus está dizendo: todos que falam mal ou ofendem alguém são réus. Ou pior, são culpados. Aí Pedro está dizendo: nós reagimos assim. E a maneira de nós reagirmos diferente não é com todas essas listas e outras coisas mais que às vezes procuramos ignorar alguma estratégia própria. Para Pedro, para a Bíblia, a maneira correta de lidarmos com o sofrimento é olhando para o sofrimento de Jesus e olhando para a obra de Jesus em nossas vidas. E essa obra tem 3 coisas que são muito importantes para considerarmos. Primeiro, a sua eficácia. O sofrimento de Jesus foi eficaz. Você viu o que está escrito aí no versículo 18? Porque Cristo morreu quantas vezes? Uma vez. Uma única vez. Seu sofrimento foi eficaz. O Sproul, ele disse: desde que Deus requer a punição pelo pecado, ele recebeu satisfação não de nós, que somos injustos, mas de Cristo, o justo, a fim de que ele pudesse ser justo e justificador. Sabe por que podemos lidar melhor com o sofrimento? Porque o sacrifício vicário de Jesus foi único. Porque a morte de Jesus na cruz foi única. Nós temos todas as tentativas possíveis, com a ajuda de Deus, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, que fez não uma tentativa, mas o plano perfeito, uma única vez, para que nós fôssemos capacitados a lidarmos melhor com o sofrimento. Isso é fácil? Não é. É muito difícil. É muito difícil para mim lidar com o sofrimento. Na verdade, todos nós carregamos a ideia de que quanto menos problemas, mais abençoados somos. E a lógica bíblica não é bem assim. A lógica bíblica, lá em 1 Timóteo, lá em Salmo 34, em João 16, é: os que seguem a Cristo sofrerão muito. Então pode ser, nota de rodapé, que tentar nos esquivar dos sofrimentos, isso não significa que nós fazemos festa surpresa quando chega um sofrimento. Nós não celebramos o sofrimento. Nós não ficamos felizes com o sofrimento. Mas tentar a todo custo nos esquivar de sofrimentos ou equivocadamente acharmos que esquivando-se, não enfrentando, não passando por sofrimento é o caminho da vitória, nós deixamos de crescer, nós deixamos de ser aperfeiçoados, nós deixamos de
nos tornar mais parecidos com Jesus pela oportunidade que os próprios sofrimentos trazem. E outra coisa, irmãos, sofrimento é inerente à vida. Guilherme Shelby, um procurador da República, ele escreveu um livro chamado Viver é Perigoso. E ele fala dos desafios, na verdade, dos cuidados com os adolescentes em questões de abusos e outras coisas mais. Mas é a ideia também, ele que também é cristão, de nos lembrar que a vida é, ao mesmo tempo, sofrimento e, ao mesmo tempo, satisfação e alegria que vem de Jesus. Pensa num desafio. Pensa numa questão contraditória e paradoxal para nós vivermos. Alegria de mãos dadas com o sofrimento. Como eu costumo dizer, a vida é agridoce. Eu sei que nem todos gostam, como a Jéssica, de comida agridoce. Ela come hambúrguer com doce de leite, queijo com melaço de cana. Talvez você não goste, mas a vida é agridoce. Talvez seja por isso que ela lida um pouco melhor, né? O sofrimento, porque já está acostumado com comida assim, agridoce, porque a vida é. A vida é agridoce. Segunda coisa sobre o sofrimento de Cristo. A forma que ele sofreu. Seu sofrimento foi eficaz, única vez. Como ele sofreu? O justo pelos injustos. Sabe o que significa isso? Nós temos aqui 2 blocos de assentos. É como se todos nós estivéssemos sentados desse lado e esse lado tivesse todo mundo com uma plaquinha escrito injustos. E só Jesus do lado de cá, com a plaquinha escrito justo. A Bíblia diz que o justo, só ele, mais ninguém, deu a vida para que os injustos trocassem de poltrona. Para que os injustos agora pudessem ir para a mesma fileira de Jesus e ser tratado por Deus como Jesus é tratado. Sabe qual é o nome disso? Nós lemos no início do culto. Justificação. Justificados, pois, pela fé. Nós trocamos de lugar. Porque Jesus, o justo, deu sua vida pelos injustos, para que os injustos tivessem acesso a Deus e lidassem com o sofrimento baseado no que Cristo fez. Por causa do que Cristo fez por nós. Nós que somos injustos, olhamos para os sofrimentos, olhamos para as dificuldades e nos lembramos de 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós nos lembramos de Romanos 5, que diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Ele não morreu por nós porque nós já estávamos na sua fileira. Ele morreu por nós apesar de não estarmos lá, para que tivéssemos a oportunidade de estarmos sempre com Ele. Esta é a forma do sofrimento de Jesus. Por fim, assim como o sofrimento nosso tem um propósito, a morte de Jesus também. Conduzir-vos ou reconciliar-vos a Deus, diz o versículo 18. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, diz Romanos 5:2. Pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Efésios 2:18 diz: pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Sabe qual é o propósito de Deus ao entregar o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados? Era fazer com que nós, olhando para o sofrimento de Jesus, pudéssemos caminhar em meio aos nossos próprios sofrimentos, fortalecidos e renovados pelos sofrimentos dele, e nos lembrarmos que assim como ele venceu os seus sofrimentos, que foi único, justo pelos injustos e para nos conduzir a Deus, nós também venceremos os nossos.
uma vez por todas. Ainda não aqui, mas naquele grande dia, o sofrimento de Jesus transformará todos os nossos sofrimentos. O sofrimento de Jesus é o antídoto às nossas lágrimas. O sofrimento de Jesus é o pavimento do nosso caminho eterno. O sofrimento de Jesus é a porta aberta que nos leva para o céu. O sofrimento de Jesus é o que nos convida, como ele mesmo disse em Mateus 11:28, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, ou em outras palavras, vinde a mim os que estão sofrendo, porque eu vos aliviarei. Provai de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem vai até Jesus é aliviado. Quem prova de Jesus, descansa. Nós precisamos, irmãos, olhar para toda esta passagem, e aí o autor encerra dizendo que há um símbolo do nosso sofrimento, da vitória do nosso sofrimento com relação ao sofrimento de Jesus. E aí ele aponta para Isaías, ele aponta também para Gênesis, olhando para aquilo que acontece lá no dilúvio, na arca, e ele diz que, semelhante às águas que tiveram do dilúvio, nós, quando somos batizados, nós experimentamos da mesma oportunidade, uma porta aberta para que nós sejamos salvos. Pecadores lidam com o sofrimento de maneira pecaminosa. Por isso que eu e você lidamos tão mal em meio ao sofrimento. Mas esses mesmos pecadores, eu e você, ao olharem para Jesus, que morreu por nós, podemos lidar de uma maneira melhor. Podemos lidar imitando nada mais, nada menos que o próprio Cristo, que também sofreu. E por causa do seu sofrimento, somos capacitados, somos chamados para uma vida de vitória também. Romanos 8 diz que nele somos mais que vencedores, por meio do seu amor por nós. Eu poderia citar os diversos sofrimentos comuns que nós passamos. Ou você agora poderia estar, talvez esteja, pensando nos seus sofrimentos particulares, internos ou externos. Para todos esses sofrimentos, devemos nos lembrar: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ele não morreu para nos livrar dos sofrimentos. Ele não morreu para nos capacitar a lidar com os sofrimentos. Essa talvez seja uma má notícia. Você não vai parar de sofrer. Hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra, semana que vem talvez tenha outra mais. E eu não sou um comentarista econômico ou político falando sobre tragédia. É a realidade da Bíblia. É a realidade da vida. Sempre teremos sofrimentos. Porém, nós podemos aprender com Jesus a lidarmos melhor com esses sofrimentos. E a melhor maneira de lidar com eles é lembrar que esse sofrimento se une ao sofrimento de Cristo, que foi único, substitutivo, redentivo, e em meio à perseguição e em meio ao sofrimento, para quem está em Cristo, sempre haverá esperança. Não nesta vida, não em um governante, não em um político, mas a nossa esperança está em Cristo. E essa esperança, ela nunca nos decepciona. Ela nunca nos frustra. Se tem alguém que nunca vai nos frustrar, se tem alguém que nunca vai nos decepcionar, esse alguém é Cristo. Porque ele já morreu uma única vez por nós, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar neste momento. Eu queria que você pensasse nisso.
A solução para o seu sofrimento não é necessariamente eles desaparecerem. A solução para o seu sofrimento é a sua esperança em Cristo ser renovada para lidar melhor, com sabedoria, sem deixar de fazer o bem. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e reconhecemos quão pequenos e falhos somos e como muitas vezes nós aumentamos ainda mais os sofrimentos por não lidarmos de uma maneira sábia com eles. Tentamos nos esquivar, tentamos ignorar, mas sempre os teremos em nossas vidas. Porém, tua palavra nos orienta, nos ensina nesta noite de que quem está em Cristo vive de maneira vitoriosa, vive de maneira triunfante, apesar dos sofrimentos, em meio aos sofrimentos, porque tem convicção em seus corações de que os sofrimentos são pedagógicos, mas de que também o maior dos sofrimentos foi o de Cristo na cruz. E este sofrimento não nos livra dos nossos sofrimentos aqui, mas nos capacita para refletirmos a glória de Cristo e caminharmos em direção a Cristo, junto de Cristo, refletindo o reino de Cristo, para que nesta jornada nos lembremos que fomos chamados para estarmos em Cristo e reagirmos a todas as situações e circunstâncias, imitando a Cristo. Então nos ajude, Senhor, é a nossa oração nesta noite. Nos ajude em meio ao sofrimento dessa vida, a imitarmos Cristo Jesus. Capacita-nos pelo Teu Espírito que habita em nós. Reveste-nos do poder do Teu Espírito Santo. Encha-nos do Espírito para que venhamos lidar de maneira sábia, desfrutando da alegria que temos em Cristo, do propósito que temos em Cristo, dos benefícios que temos em Cristo, em meio às circunstâncias adversas da nossa vida. Que os meus irmãos, nesta semana, nesses dias, tenham a alegria de Cristo renovada em seus corações, para que com sabedoria, ânimo, fé e propósito venham glorificar a Cristo em tudo e em todo momento. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa celebração e queremos louvar a Deus por esse tempo, onde nós estamos já quase no final da primeira carta de Pedro, caminhando sobre para o que fomos chamados, para a alegria, para uma vida vitoriosa e tantas outras características que temos visto nesses dias. Quero convidar você a ficar de pé, nós estamos encerrando, e desafiando você também a continuar lendo todos os dias, não só esta carta, mas a Bíblia, e desfrutando dos devocionais, onde Deus nos impulsiona, nos encoraja e nos fortalece. Deus nos abençoe poderosamente. Pai, muito obrigado por esse tempo. A nossa oração é de gratidão ao Senhor por nos edificar por meio da Tua palavra. Nos lembrar quão desafiador é, quão perigoso é, como falamos, a vida aqui, mas como graciosamente o Senhor nos auxilia, nos conforta, nos consola e nos encoraja. Que seja assim na nossa semana, uma semana de encorajamento, uma semana de paz, uma semana de renovo, uma semana onde possamos, mesmo em meio aos sofrimentos, refletir a nossa esperança bendita que é Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para sempre e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Boa semana.